quanto um tubarão consegue comer em uma única noite. E se presas ficarem disponíveis para eles por 48 horas? Em algum momento, essa fera aquática se dará por satisfeita? Prepare-se para descobrir o quão violenta é a fome dos tubarões. Uma população de 250 soldados foi dizimada por tubarões famintos. Os poucos sobreviventes desse ocorrido devastador ficaram marcados para o resto de suas vidas. No Caribe mexicano, 30 dias de terror e pânico foi o tempo em que o caos se estabeleceu. Ataques de tubarões foram o motivo de fazer com que dias de férias em um escaldante verão se tornasse um verdadeiro pesadelo do qual ninguém conseguia escapar. Em 1963, na Austrália, uma experiência horrenda é vivenciada debaixo da água. Além de um tubarão misterioso e gigantesco surgindo na costa da África que atacou embarcações e se alimentou de pessoas de uma forma totalmente diferente da convencional. Dizem que ataques de tubarões são raros e que talvez você e eu nunca iremos nos deparar cara a cara com essa fera. Mas as vítimas desses animais têm outra história para contar. A Baía de Jurém, na Austrália, é conhecida por sua atração com leões marinhos. Os turistas podem ter o privilégio de nadar com esses animais brincalhões enquanto são acompanhados e direcionados por guias turísticos que trabalham com esse tipo de entretenimento. Em fevereiro desse ano, a temporada estava repleta de turistas e uma mulher de 46 anos que teve seu nome preservado participava da atração. Ela estava dentro do mar com água na cintura quando percebeu que os leões marinhos começaram a se dispersar rapidamente. Um tubarão-tigre de aproximadamente 2 metros foi avistado na água. O aviso foi dado para todos saírem do mar. Infelizmente, o animal foi mais rápido, cravando seus dentes na perna da turista que precisou ir de helicóptero até o hospital mais próximo da cidade de Perth. A mulher passou por uma cirurgia de emergência e sobreviveu graças ao socorro que veio rapidamente. Incidentes como esse nunca foram registrados na região e o caso ainda está sob investigação para se descobrir o que teria atraído aquele tubarão até a costa da Baía de Jurém. Uma onda de calor tomou conta dos Estados Unidos, México e das ilhas do Caribe, principalmente as mais próximas do México, e se preparavam para receber os milionários turistas naquela época do ano. O Mar do Caribe, como um todo, é conhecido como sendo um dos locais mais belos do mundo, mas suas águas, além de fascinantes, escondem perigos que são muito recorrentes na região. Existe uma teoria que diz que ataques de tubarões nos mares caribenhos são abafados ou escondidos há muitas décadas para que os turistas não deixem de abastecer a região economicamente. Mas em 1950 os ataques se concentraram e não teve como omitir tal fatalidade. O primeiro ataque foi no dia 23 de junho de 1950 na cidade turística de Cancún, México, aonde um pesadelo parecia nunca ter fim. A vítima, um jovem de 27 anos que estava em uma praia privativa de hotel de férias com sua esposa e filhos. Após o jantar, o jovem decidiu dar um breve mergulho no mar para se refrescar. Ele mal entrou na água e começou a gritar. Com os gritos do rapaz, um trabalhador do hotel junto com outro hóspede foram averiguar. Identificaram uma mancha de sangue na água e, sem pensar, entraram no mar para salvar o jovem. Eles conseguiram espantar o animal com golpes. A coxa esquerda do homem atacado pelo tubarão foi arrancada e sua artéria estava exposta. Eles colocaram a vítima em cima de uma mesa da recepção da pousada enquanto procuravam por alguém com um veículo que o levasse ao hospital. Porém, o homem faleceu ali mesmo, sangrando até a morte. Iniciava ali 30 dias de terror,
pesadelo da vida real. Esse hotel perdeu todos os seus hóspedes que presenciaram a cena no dia seguinte. Por isso, o ataque foi dado como isolado e a história abafada. As praias permaneceram abertas, hotéis e pousadas lotados. O frenesi da notícia se espalhou, mas os gerentes e donos de hotéis camuflavam a notícia como se apenas uma praia da região estivesse com aquele problema. Algumas embarcações relataram o avistamento de grandes tubarões, mas foram ignorados e o perigo ainda rondava a região. Poucos dias depois, outro ataque ocorreu. Na cidade ao lado, região de Punta San, o mar estava cheio e um homem começou a se debater e a gritar nas águas rasas e transparentes. Ao seu redor, uma mancha escura se estendia e uma nadadeira era notável. Mais um ataque de tubarão acabava de ocorrer. De acordo com jornais da época, quando o salva-vidas chegou na praia com o corpo da vítima, já era tarde demais, ele estava sem vida. Não havia mais como as autoridades suprimirem um novo ataque e o pânico se instalou. Muitos turistas foram embora, mas alguns insistiram em ficar, para sua própria infelicidade. Outros banhistas foram atacados nos dias seguintes, mas eram ferimentos não tão graves, e 10 dias se passaram sem que ninguém perdesse a vida, apesar dos ataques terem continuado. Os outros 2 ataques mortais ocorreram na cidade de Shakimuchushi, ambos de homens que se aventuravam no mar. Dias antes, os mesmos pescadores que disseram terem visto tubarões grandes próximos à costa anunciaram que tinham avistado um tubarão nos canais que se misturavam com as águas dos rios, mas foram totalmente descredibilizados novamente. Até que um grupo de crianças estava brincando no riacho, quando o cachorro delas foi atacado mortalmente, e logo depois um dos meninos de apenas 11 anos de idade. O garoto tentou salvar seu pet e ambos sucumbiram. Algumas espécies de tubarões sobrevivem em água doce que se mistura com a água do mar, e esse era o caso ali. Durante as buscas pelos restos mortais do garoto e também pelo tubarão que as crianças relataram terem atacado o amigo, mais 2 pessoas foram atacadas. Um jovem jornalista local que sobreviveu e um senhor pescador experiente que guiava um grupo de 3 homens pelos canais. O corpo do senhor foi encontrado horas depois, preso na vegetação, parcialmente devorado. No dia 23 de julho de 1950, exatos 30 dias depois do primeiro ataque, um grupo de crianças relataram terem visto uma barbatana se movendo em um dos canais na região de Shakimuchushi. Vários homens foram investigar com suas armas na intenção de abater a fera, e foi um pescador que mirou e lançou o arpão, abatendo um tubarão branco de 2,20 metros. Outros tubarões foram abatidos no mesmo dia, pois as equipes de busca estavam em locais diferentes com a mesma missão. Por isso, até hoje não se sabe se o responsável por estragar o verão de 1950 foi um ou vários tubarões famintos. O mundo estava em guerra e o mar era a melhor alternativa para se transportar equipamentos, suprimentos e soldados. O mar paradisíaco daquela região estava prestes a presenciar um ataque mortal de um grupo de tubarões que aparentavam estar desesperados por carne e acabaram desfrutando de um grande banquete. Um ano depois, outro ataque aconteceu na mesma região com o famoso USS Indianápolis, onde por 4 dias, cerca de 1.000 soldados tiveram sua embarcação abatida e foram devorados por tubarões. Porém, em 1944, o mar filipino já tinha sido marcado com sangue e dor, e devido à estratégia de guerra, essa história permaneceu oculta por muitos anos. Um navio americano de guerra estava em uma missão secreta. Ele transportava medicações e comida para reabastecer postos de guerrilhas em terra. Além de seu conteúdo mais precioso,
250 vidas humanas, marinheiros dedicados a seu ofício, que estavam prestes a enfrentar algo pior do que o campo de batalha. Esses homens estavam sendo enviados para substituir 2 pelotões que foram abatidos. Suas bases já estavam os aguardando, mas eles nunca chegariam. O navio estava em sua rota quando no caminho foi surpreendido por 2 navios japoneses. Um servia de escolta para o outro, que também carregavam munições e soldados. O navio que estava de escolta atingiu a embarcação americana e em poucos minutos o navio começou a afundar. Eles estavam em alto mar, por isso os navios japoneses seguiram seu curso, confiando que a natureza se encarregaria do resto, de dar fim aos soldados americanos. O ataque do navio japonês foi o suficiente para tirar a vida de aproximadamente 50 marinheiros que sucumbiram com o impacto ou que não conseguiram nadar devido aos ferimentos causados do ataque inimigo. Apenas um bote salva-vidas resistiu ao bombardeio, e ele já estava cheio. Sem saber para onde ir, os marinheiros se mantiveram sobre os escombros, pedindo a Deus por um verdadeiro milagre. Eles tinham perdido totalmente o senso de direção naquele momento. Havia sangue na água dos corpos mutilados, e não demorou muito para um verdadeiro massacre começar a acontecer. Os que sobrevivessem a isso dificilmente resistiriam ao trauma que veio logo depois. A noite tinha acabado de cair. Toda essa situação iria piorar, pois os tubarões, atraídos por restos mortais que pairavam no mar, viram uma oportunidade perfeita para um grande banquete. Os sobreviventes dessa noite relataram que os alvos dos primeiros ataques foram os corpos dos marinheiros que perderam a vida no momento do ataque do navio opositor. Os corpos que boiavam no mar foram devorados um a um. Todos ficaram em alerta, tentando se equilibrar em cima dos destroços. Porém, eles acreditaram que aquilo seria o suficiente para encher o estômago dos tubarões famintos. Quando o sol nasceu no horizonte, os marinheiros se agarravam na esperança de que era o final do pesadelo. Mas infelizmente, os tubarões não estavam satisfeitos. Eles começaram a atacar os escombros, dando cabeçadas para que eles virassem e as pessoas caíssem na água. Alguns tubarões mordiam a madeira, mostrando toda sua fúria e ânsia por mais carne humana. Sobreviventes relataram que pareciam estar no inferno. Alguns chegaram a pensar que tinham perdido a vida na explosão e que aquela seria sua condenação eterna. Eles não podiam fazer nada, apenas rezar por suas vidas, enquanto seus companheiros caíam na água e eram devorados um a um. O bote não foi atacado em nenhum momento. O pesadelo se estendeu por 2 dias, sem água, sem comida e sem dormir, a cada minuto sendo atacados por tubarões famintos. Os marinheiros estavam em constante estado de alerta, o que pode levar qualquer um à loucura. Um único marinheiro, John Albert, de 22 anos, que estava no bote salva-vidas, surtou e se jogou na água, virando comida de tubarão no mesmo instante. 2 dias depois, quando a esperança parecia ter acabado, um outro navio americano apareceu no horizonte. Dos 250 marinheiros daquela missão, apenas 23 foram resgatados com vida. Todos estavam dentro do bote. Os marinheiros que sobreviveram a essa experiência devastadora sofreram de estresse pós-traumático. Alguns tiraram suas vidas horas depois do resgate por não conseguirem lidar com as lembranças de dias aterrorizantes. 23 foram resgatados, somente 17 chegaram vivos em terra. Em 1963, Rodney Fox tinha 24 anos, era casado há pouco tempo com Kay e tinha acabado de ser pai de seu primeiro filho. Tudo parecia estar indo muito bem na vida de Rodney, mas ao participar de uma competição de pesca com arpão, Rodney veria sua vida mudar completamente. Era 8 de dezembro daquele ano e pela manhã Rodney se despediu de Kay, se encaminhando para a praia de Aldinga, e lá se preparou para competir.
Quando o evento se iniciou, ele mergulhou com uma máscara de mergulho, um arpão pequeno e uma corda na região do seu peitoral presa com uma espécie de clips a um balão cheio de ar que servia como um marcador da sua localização. Ele vestiu uma roupa de mergulho que foi fundamental para sua sobrevivência naquele dia. Ele só não sabia disso ainda. Rodney conta que tinha avistado um peixe comprido de aproximadamente uns 9 quilos e decidiu tentar pegá-lo. Ao se aproximar do peixe, Rodney sentiu um forte impacto sobre seu corpo. Ele tinha sido atingido na lateral e algo enorme prendeu seus braços de forma que ele não conseguia se mover, o arrastando embaixo da água para a infinitude do mar. Ele não conseguia se mexer, mas também não sentia nenhuma dor e pensou ser uma forte corrente marinha. O homem não sabia, mas estava com metade superior do seu corpo na boca de um grande e faminto tubarão. Seus equipamentos se perderam no mar. A pressão que impedia Rodney de se mover fez um breve e pequeno alívio, e por uma fração de segundos ele parou de ser arrastado dentro do mar. Então o homem conseguiu mover um de seus braços para fora da boca do tubarão, podendo sentir pelo tato que se tratava de um animal. Ao mover sua cabeça para o lado, pôde ver que se tratava de um grande tubarão branco. Mesmo pensando ser o seu fim, Rodney teve forças para lutar quando lembrou de sua família que o aguardava em casa. Ele usou o braço que estava dentro da boca do tubarão para golpeá-lo por dentro, o que fez com que o animal aliviasse mais uma vez a pressão. Agora, com os 2 braços para fora, Rodney acertou os olhos da fera, que o soltou imediatamente e ele nadou para a superfície. O animal o puxou novamente para baixo, mas Rodney continuou lutando e conseguiu colocar o balão de localização ao qual ele estava amarrado dentro da boca do tubarão. Isso deu tempo para ele nadar novamente e entrar em um barco que já estava à sua procura após ver a mancha de sangue na água. Sangue que pertencia a Rodney. Rodney foi submetido a uma longa cirurgia. Teve vários membros e órgãos rasgados. A roupa de mergulho manteve tudo no lugar e salvou a vida dele. Ao acordar da cirurgia, sua esposa Kay estava a seu lado e o contou que ele havia levado 462 pontos, além de possuir marcas permanentes de dentes de tubarão em seus ossos. Rodney Fox estava de volta ao mar 5 meses depois do ataque para superar seu trauma. Ele se tornou um dos maiores especialistas em tubarão branco do mundo e desenvolveu uma das primeiras gaiolas de mergulho para observação de tubarões. Confira as redes sociais de Rodney e se surpreenda ainda mais. Era junho de 1970 na cidade do Cabo. Um pescador estava em um dia normal de trabalho, porém algo mudaria para sempre a sua vida. Segundo Mark Hilson, entre 28 a 30 quilômetros do porto, enquanto pescava, percebeu um animal tão grande que pensou ser uma baleia, mas ao ficar olhando, admirando a cena, ele se assustou porque viu que se tratava de um tubarão, que começou a perseguir a embarcação em que Mark estava e a dar cabeçadas no barco. Um dos homens que estavam acompanhando Mark pegou uma lança e conseguiu acertar na região do olho do tubarão, o que lhe proporcionou uma importante cicatriz, tão importante que foi teoricamente registrada em uma foto anos depois. O animal desapareceu no mar. Poucos anos depois, na mesma região, o tubarão teria aparecido em um radar militar de alta captação de um navio oficial. Como o registro era muito grande, os militares pensaram ser um submarino. Ao se aproximarem e perceberem que se tratava de um tubarão e não um submarino, outra foto do animal surgiu que, pelo tamanho da barbatana, se viu que realmente ele era monstruosamente grande. Em 2014, na Baía de Hout, cidade do Cabo, uma outra aparição foi realmente letal. O barco de nome Joyride, usado pelos turistas na ilha, carregava 22 passageiros em um dia feliz de passeio para observação de baleias.
Infelizmente, o barco acabou passando em cima de uma afiada rocha que rompeu o compartimento inferior. Vendo o perigo do acidente, o capitão decidiu voltar o mais rápido possível. Porém, o barco se moveu na direção de retorno por apenas 350 metros. A água começou a entrar rapidamente dentro da embarcação, fazendo com que ela afundasse rapidamente. Para salvar suas vidas, os tripulantes pularam no mar, que estavam com as águas geladas naquela época do ano. O capitão ativou a sinalização que foi vista imediatamente pelo barco de nome Petrel, que também era usado para passeio de avistamento de baleias e estava bem próximo do local. O capitão Eugene, do barco Petrel, mudou a rota para averiguar o que acabara de acontecer. Foi quando Eugene percebeu que ele estava indo em direção ao canal Shark Alley, conhecido por ter muitos tubarões brancos, e percebeu também que o resgate poderia ser mais complexo do que ele imaginou. Quando Eugene chegou ao local, parou o barco para analisar a situação e escutou um grito. Era uma mulher que dizia haver tubarões na água, pois tinha sido mordida. O que parecia terrível acabou de se tornar ainda pior. Com sangue na água, Eugene foi verificar o radar do barco e percebeu muitos tubarões brancos se aproximando, mas de repente todos eles se afastaram e o sonar do barco ficou sem a presença de nenhum animal marinho. Era um radar comum e ele não conseguia capturar o enorme predador que estava se aproximando, pois esse tubarão nadava de uma forma diferente e só era capaz de ser registrado por equipamentos mais precisos. Os sobreviventes daquela noite relataram que a primeira vítima do monstro foi uma mulher, que estava se segurando em uma boia enorme, dessas que servem para indicar o caminho e profundidade para barcos. Testemunhas contam que a moça foi puxada para baixo repentinamente junto com a boia, que depois retornou à superfície sem a presença da mulher. Uma outra vítima foi feita, porém a maioria das pessoas que estavam no mar foram resgatadas. Ao verificar novamente o sonar do barco, observou-se que haviam 3 pessoas vivas presas na cabine do barco naufragado, que provavelmente não teria se enchido totalmente de água ainda. O enorme tubarão aparecia e desaparecia do sonar, e ele estava rondando o barco naufragado. Quando as autoridades costeiras chegaram, elas precisaram resgatar as 3 pessoas que estavam no barco, no fundo do mar. Sammy Lawson, o líder do resgate, preparou um plano. Ele entraria na água através de uma grade de mergulho mais próximo possível do barco, nadaria até a cabine, resgataria as pessoas, as conduzindo de volta à grade de mergulho. Sammy levou amarrados em seu corpo leite em sacos plásticos para espalhar na água com a intenção de confundir a visão do tubarão. O homem conseguiu executar o seu plano e as pessoas foram salvas, mas quando Sammy saiu da água, ele relatou que o animal não era um tubarão como os que ele já havia visto e que ele devia ter uns 12 metros e que nadava muito diferente, explicando o porquê do radar não captá-lo. A história desse tubarão, denominado tubarão submarino, ganhou repercussão mundial quando a Discovery Channel fez um documentário dedicado somente a essa fera, que também foi exibido no Animal Planet. Porém, a veracidade dos fatos começou a ser questionada quando espectadores e internautas apontaram que no início do documentário aparecia um texto falando que a existência do tubarão submarino era controversa e que o documentário foi dramatizado. E você, acredita ou não nessa fera? Escreva nos comentários, veja esse vídeo sobre as orcas e saiba que elas podem ser ainda mais cruéis do que você imagina. Deixe seu like e se considere se inscrever em nosso canal. Aproveita para maratonar o nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Fui.